Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos fazer uma meditação no Salmo 51. Este salmo diz as seguintes palavras: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor do teu nome, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Em algumas traduções são mencionadas três palavras que me chamam muito a atenção. O salmista pede para que sejam perdoados seus pecados, lavadas as suas iniquidades e as suas transgressões. Preste atenção nestas três palavras: pecado, transgressão e iniquidade. Observe como que o salmista dá uma atenção especial, qualificando o pecado dele. Vamos definir primeiramente o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Você foi criado com um propósito. Ainda que você não reconheça, esse propósito permanece. Você foi criado para a glória de Deus, para servir a Deus. Ainda que você não queira, você é livre para não querer, mas você foi criado para isso. Então, este é o pecado que toda a humanidade carrega sobre si. Errar o alvo, não atingir o alvo, propósito pelo qual ou para o qual foi criado. A segunda expressão que nos chama a atenção é a transgressão. O que é transgredir? Transgredir é ultrapassar o limite. Um exemplo mais simples: você está rodando numa rua qualquer onde existe uma placa escrito velocidade máxima 60 km por hora. Se você passa ali a 70 km por hora, você vai levar uma multa, correto? E isso é o que? É transgredir, ultrapassar a lei. A lei estabelece um limite. A partir do momento em que você ultrapassa aquele limite, você é um transgressor e as consequências são inevitáveis. Não se trata da ira de Deus. O homem colhe aquilo que planta. Se você plantar transgressões, essas transgressões vão trazer reflexos na sua vida. O terceiro ponto que o salmista destaca é a iniquidade. E esta eu quero que você medite um pouco com cuidado nessa característica do pecado. O que é iniquidade? A iniquidade, ela se manifesta quando o pecado é contínuo e quando o homem não se importa mais em pecar. Às vezes você faz alguma coisa e no final do dia você pensa: puxa vida, eu agi mal, eu não devia ter falado aquilo com meu colega, com a minha esposa ou quem quer que seja. Mas a pessoa que vive em iniquidade, ela responde de uma maneira diferente. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada errado. Eu acho que isso não tem nada a ver. Essa expressão "não tem nada a ver", "não cometi erro algum", é típica das pessoas que estão vivendo em iniquidade, porque a sua consciência não lhes acusa mais e o pecado contínuo leva ao homem à iniquidade. Grave essas palavras: transgressão, pecado e iniquidade. Agora, esta oração foi feita por Davi, rei de Israel. Em que circunstância ele fez essa oração? Logo após ele ter cometido o pecado de adulterar com Batseba, alguns chamam de Betsabá, uma mulher casada com Urias, um servo fiel de Davi. E você talvez se pergunte: mas como que Davi, um homem segundo o coração de Deus, pôde cometer um pecado desse? Aliás, é uma história que você conhece muito bem, que ele não somente adulterou com aquela mulher, como também provocou a morte do marido dela. E Deus o puniu por causa disso. Mas você, talvez como eu, muitas vezes pergunta: como que um homem tão próximo de Deus pôde cometer um pecado desse?
Para entendermos o que levou a Davi a cair dessa maneira e talvez até o que nos leve muitas vezes a tropeçar, nós vamos falar um pouco sobre rejeição, especificamente chamando rejeição de feridas que nos fazem tropeçar. Isso é rejeição. São feridas na alma que nos fazem tropeçar, que nos fazem fazer coisas que nós nem em sonho pensaríamos em fazer, mas de repente nós estamos fazendo. E depois nós caímos em si e perguntamos: meu Deus, por que eu fiz isso? Vamos penetrar um pouco na história de Davi para entender o que levou Davi a cometer esse pecado. Conta uma história alternativa, uma história de tradição, que Davi, ele nasceu de um adultério. Jessé, o seu pai, possuiu uma mulher que não era da tribo de Israel. E esta mulher, possivelmente moabita, concebeu e Jessé foi punido por isso. Antigamente, quando um homem era punido com açoites, se falava 40 chibatadas menos uma. Eu nunca consegui entender por que 40 chibatadas menos uma e não 39. Mas esta era a lei, 40 chibatadas menos uma. E Jessé ali, naquele tronco, ele desejava ardentemente que daquele adultério não nascesse um menino. Porque se nascesse uma menina, a punição de Jessé terminaria ali. Mas se nascesse um menino, ele teria que criá-lo e ele seria um homem desonrado. Então imagine você ter um filho que é símbolo da sua desonra. Como que você trataria esse filho? Assim era Davi. Se você observar nas Escrituras, você consegue perceber nas entrelinhas que Davi não vivia em plena comunhão com a sua família. Nota-se que Davi vivia no pasto, cuidando das ovelhas, e acredito até que foram poucas as vezes que Davi entrava dentro de casa. Aquele menino descalço, magrelo, de aparência ruiva, e quando eu falo em ruiva eu me lembro de Ruth, que é também da casa de Davi, que significa a cevada na hora da colheita, né? É um texto muito lindo que, quando nós tivermos oportunidade, nós vamos falar sobre a história de Ruth, do qual Davi era descendente. E aquele menino, nas poucas vezes que ele entrava na casa, ele entrava muitas vezes para fazer faxina, onde os seus irmãos comiam queijo na mesa, e naquela época queijo era uma comida de luxo, e eles pisavam no queijo, esmagavam o queijo para que Davi não pudesse comer aqueles restos. Era uma criança muito humilhada. Era uma criança que não se sentia parte da família que ele vivia. E Davi, certas vezes, ali cuidando das ovelhas, ele teve que defendê-las de animais ferozes. Conta a Bíblia que certa vez ele teve que enfrentar um urso e um leão. Eu imagino a cena de um leão correndo, né, no meio do deserto com um cordeiro na boca, e logo atrás dele Davi, o menino com a faquinha na mão, correndo atrás do leão. Talvez você pense assim: mas a ovelha já estava morta. Mas para Davi não interessava. Ele tinha que dar conta para o seu pai daquela ovelha. E ele enfrentou um leão e um urso para resgatar aquela ovelha que estava na boca do leão. Talvez eu esteja falando até para pastores aí que têm esse sentimento de muitas vezes ir atrás do leão resgatar a sua ovelha que está perdida, não é verdade? Você sabe o que eu estou falando, sabe o sentimento de Davi. E aquele menino crescia assim, na indiferença, no esquecimento, no desprezo e principalmente na rejeição. Esta é a palavra, rejeição. A rejeição é uma ferida que nos faz tropeçar. E Davi estava no esquecimento aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Até que um dia o profeta Samuel chega naquela casa e diz que tinha um sacrifício para oferecer ao Senhor, e que ele comeria à mesa com todos os filhos de Jessé. E ele olha para Eliabe e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido, porque Samuel
tinha aparecido ali naquela casa para ungir o futuro rei de Israel. E Deus diz para Samuel: não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. E Samuel olhou um por um dos filhos de Jessé, e Deus disse: não é este, não é este, não é também este. Até o momento em que Samuel pergunta para Jessé: acabaram seus filhos? Você não tem mais nenhum? E Jessé lembra do seu pecado, aquele pecado escondido, afastado, lá no pasto, no meio das ovelhas. E ele diz para Samuel: eu tenho o senhor sabe, né? Um deslize na minha vida, um filho rejeitado. E Samuel diz para Jessé: não fale assim, traga ele que nós não vamos assentar para comer sem que ele tenha chegado. E vai ali um dos seus irmãos, ou talvez um dos seus servos, e grita no meio do pasto: Davi, Davi, seu pai está te chamando. E aquele menino entra naquela casa timidamente, sabendo que não era bem-vindo, e seu pai diz: entra, Samuel quer conversar com você. E Samuel olha para o rosto daquele menino tão franzino, ruivo, de gentil aparência, e Deus fala: unge, porque este é o rei de Israel. E Davi foi ungido com o azeite do profeta, e a partir daquele dia tudo mudou na vida de Davi. Só que não, é verdade, só que não. Davi foi ungido e voltou para o pasto, e voltou para cuidar das ovelhas. Nada mudou na sua vida. Talvez você pense no seu coração: um dia eu fui ungido. Eu me lembro que um pastor chamou na frente da igreja e profetizou para mim uma profecia linda, disse que Deus estava me ungindo, e nada mudou na sua vida. Não se assuste, porque Davi também foi ungido como rei de Israel e nada mudou na vida dele. Mas, passado alguns dias, os irmãos de Davi estavam na guerra. E o seu pai chega da porta e grita: Davi, Davi! E aparece aquele menino com aquelas roupas simples, rasgadas, descalço, e diz: sim, meu senhor. Talvez Davi nem o chamava de pai, porque senão talvez ele apanharia. E ele disse assim: pega esses queijos e leva para os seus irmãos que estão na guerra e para o capitão dos 50. E Davi pega aquela carrocinha de queijo. Se fosse comigo, se fosse com você, sairia ele puxando aquela carrocinha de queijo, dizendo: pensa que eu sou burro de carga? Esse deserto escaldante, meus pés sendo queimados para levar queijo para os meus irmãos. Aí aquele sentimento de vingança sobe no coração, não é verdade? De sujar o queijo, fala a verdade, não é? De misturar terra no queijo, de pegar xixi de cabra e jogar no queijo. Mas Davi não fez assim. Ele levou o queijo naquele sol escaldante para os seus irmãos. E chegando lá, você conhece a história. Havia ali um gigante desafiando o exército de Israel. E Davi, resumidamente contando, enfrenta aquele gigante e começa então a sua caminhada para se tornar rei de Israel. Note bem, eu quero que você se atente para esse detalhe. A unção na vida de Davi não mudou a vida de Davi, mas esta unção começou a mudar a vida dele quando ele usou a sua unção para servir aos outros. É isto. Talvez um dia você foi ungido e nada mudou na sua vida. Sabe por quê? Porque a unção que Deus te deu foi para servir aos outros, não a você mesmo. Foi para servir a obra de Deus, não para você mesmo. O dom que Deus te deu não é para benefício próprio, é para benefício dos outros. E no dia em que você usar esta unção que você tem, esse dom que Deus te deu para beneficiar os outros, a sua vida vai começar a mudar. E esta unção vai começar a se transformar em poder. Você está me entendendo? Agora preste bem atenção. A jornada de Davi foi seguindo em frente até que ele se tornou o rei de Israel. Mas lembra que eu falei lá atrás de rejeição? Lembra que eu te falei que a rejeição é uma ferida na alma? Eu quero atentar que você atente para um detalhe.
toda a pessoa ferida tende a ferir os outros. Todo rejeitado tende a rejeitar. Isso é muito importante. Um pai abandonado tem uma tendência a abandonar os seus filhos. Uma mãe que foi desprezada e que sofreu tem uma tendência a maltratar os seus filhos. E isso nasce do subconsciente. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. O ser humano, de uma forma muito resumida, possui um consciente, que é a área que ele domina, e tem um subconsciente, que é uma área que ele não tem acesso, mas que volta e meia traz sentimentos ao consciente, o subconsciente trazendo sentimentos ao consciente e alterando o nosso comportamento. É assim que funciona. Note que o consciente possui uma moral. Se eu disser para você agora, bate na sua mãe, você vai falar assim, mas que ridículo, o que ele acabou de falar? Sabe por quê? Porque o seu consciente, ele possui um filtro. E se eu disser algo que contraria ao senso comum e à moral, você imediatamente vai receber a mensagem e jogar ela fora. Mas o inconsciente não é assim. O inconsciente, ele não possui uma moral. E tudo que você sofre, toda a rejeição que você passou na sua vida, está armazenada no seu subconsciente. E de vez em quando ela sobe para casar-se com a sua personalidade, subconsciente ou inconsciente, e muitas vezes te leva a fazer coisas que você não quer. Eu falo isso para você de experiência própria. Eu recebi uma cura interior muito forte, e o que eu estou dizendo para você são coisas que eu vivi e fui curado, e estou e continuo sendo continuamente curado das minhas emoções para a glória de Deus, e Deus quer curar você também. Você não é diferente de mim. Deus tem uma obra na sua vida. Agora vamos continuar com o raciocínio. Quem era Davi? Um menino rejeitado. Por quem? Pela família. Então Davi, certa tarde, já rei de Israel, passeando na varanda, ele vê uma mulher chamada Batseba. E o subconsciente de Davi traz à tona a rejeição. Lembre que o rejeitado tende a ferir aos outros da mesma maneira que ele foi ferido. Jessé concebeu Davi de um adultério e agora Davi intenta adulterar. Naquela época, Davi já possuía mais de uma mulher. Davi poderia se casar ou ter concubinas ao seu gosto. Mulheres jovens, mulheres bonitas, mulheres velhas, do jeito que ele quisesse. Mas por que Davi quis justamente possuir uma mulher que já tinha marido? Por causa da rejeição. Existem homens que estão me ouvindo agora casados e traem suas esposas e em secreto até choram e perguntam: por que será que eu faço isso? Por que será que eu traio a minha esposa? Eu a amo, não consigo ser fiel. Meu amigo, rejeição está alojada no seu subconsciente e você precisa curar. Existem aqui moças que namoram com vários namorados, não conseguem ser fiel a ninguém e às vezes choram porque não queriam que fosse assim. Minha amiga, rejeição. Você precisa ser curada. E Davi, ele precisava também ser curado. E Deus começa a tratar com Davi no momento em que o profeta chama Davi e acusa ele do seu pecado. Ele vai e compõe esse lindo salmo, pedindo a Deus o perdão pelo seu pecado, pela sua transgressão e pela sua iniquidade. A cura dos nossos sentimentos, ela começa quando nós confessamos. É preciso confessar. É preciso que você fale com Deus das suas rejeições. Quando você trouxer à tona as suas rejeições, as suas feridas, a princípio não vai te fazer bem. Quando você terminar de falar com Deus, você vai se sentir pior do que quando começou, não é verdade? Mas o processo de cura é assim. É preciso que haja uma ebulição para que depois venha a calmaria, a estabilidade da temperatura.
Você precisa falar com Deus das suas rejeições. Chorar diante de Deus com as suas rejeições. Pedir perdão a Deus e perdoar aos outros. Porque quando você perdoa o seu pai que te maltratou, a sua mãe, ou o seu colega de escola que te maltratou, quando você o perdoa, você libera a você mesmo. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia ou coisa parecida. Não. Perdoar é tirar a mão da garganta do seu próximo. Porque de uma forma assim, metafórica, vamos dizer assim, quem não perdoa é como se constantemente ele estivesse com a mão na garganta do seu próximo, daquele que o magoou. Solte, libere, larga isso para lá, diga: isso não me fere mais. Perdoa a pessoa que te magoou. Foi seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu namorado, o seu colega de escola que te chamava de gorducho ou que te chamava de qualquer outra coisa, de branquelo, de orelhudo, de narigudo. O bullying fere a alma. E não há quem não passe por esta vida sem ter a alma ferida. O importante é nós recebermos de Deus o processo de cura. Preste bem atenção no que eu vou explicar para você. A nossa alma é como uma parede lisa e reta. Imagine que a minha mão nesse momento seja uma parede lisa e reta. Se eu jogo um pano sujo nessa parede, o que acontece com o pano quando ele bate na parede? Ele escorrega e cai. Assim são as coisas que nos causam desgostos, qualquer tipo de decepção. Mas agora imagine uma segunda situação. Imagine que tem um prego nessa parede. Seria a rejeição, correto? E eu jogo de novo o pano na parede. O que acontece com esse pano? Ele vai pendurar no prego. A pessoa que sofre rejeição, ela tende a acumular mágoas. Todos os males que acontecem na vida dela causam um mal maior, causam um estrago maior, vai acumulando sujeira na sua personalidade. Você precisa aceitar esse processo de cura que Deus está te propondo no dia de hoje. Você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Primeiro passo, você precisa entender o processo de rejeição que você passou. Pense no seu passado, na escola, na infância. Procure entender o que aconteceu. Procure acreditar que você não é o culpado daquilo que aconteceu e nem a pessoa que te magoou é culpada. O perdão é a chave de tudo, correto? Esse processo de rejeição, ele é muito comum em pessoas que são salvas, aceitaram a Cristo, mas não conseguem seguir em frente. Mas eu venho convidar a você no dia de hoje para perdoar, para aceitar o que o Espírito Santo fala no seu coração, para liberar a sua alma e se livrar desse processo de rejeição. Você não é melhor do que Davi e nem pior. Você é filho de Deus e pode ser curado e pode ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Fique bem e fique com Deus.